Fala galera, beleza? Hoje a gente vai assistir wikis bizarras da internet lá do canal do meu mano Semideus. Lembrando que o link do vídeo original sempre tá aqui na descrição pra você dar uma moral pro criador de conteúdo original, beleza? Então é isso aí, vamos ver quais são as wikis bizarras. Começou a Asterix, gosta assim, é por isso que eu assisto Semideus. Toma! Um dos jeitos de conseguir informação sobre um determinado tópico na internet é através de sites wiki. Talvez esta não seja a melhor forma de conseguir informação confiável, mas é inegável que praticamente tudo que existe possui uma wiki dedicada a ela. Caso você não saiba, uma wiki é um site colaborativo onde qualquer pessoa pode criar um artigo sobre alguma coisa que está relacionada ao tema daquela wiki. A própria Wikipédia é considerada uma wiki, por exemplo. Além de serem nesse tipo de site que grandes projetos são desenvolvidos, como projetos de escrita colaborativa, como é o caso das Backrooms e da Fundação SCP. E também... SCP? Qual é? Sacanagem. Eu sabia que ele ia mencionar isso aí, mano. Casos como o da A Deciclopédia, mano, a Deciclopédia é foda, mano. E é muito antiga a Deciclopédia. Eu lembro que eu conheci a Deciclopédia por causa de... foi algum jogo de luta. Foi o KOF, por causa do KOF. Mano, tirei a Deciclopédia de todos os personagens do KOF e tal. É um bagulho que já é muito antigo já na internet. Deciclopédia, que serve como a paródia da Wikipédia com artigos humorísticos satirizando algum tópico aleatório. Porém, a variedade de wikis existentes é gigantesca. É mesmo. Como dito antes, praticamente tudo possui uma wiki, seja uma franquia de filmes, livros, jogos ou qualquer tipo de mídia. Nossa, a wiki de jogo ajuda muito, muito, muito. Essa wiki aí do Dark Souls ajuda mano, pra montar a build, pra ir atrás de item que você tá precisando ou que você quer, pra fazer alguma coisa que você quer no jogo e tal. Às vezes tem mapa pra te ajudar e tal, tem várias dicas de como fazer um tal quest e tal. É bem legal esse lance de wiki, mano. Até conceitos bastante complicados. Não, aí esquece que eu falei. Wiki de pé, mano, qual é, velho? Se explicar. Existe, por exemplo, uma wiki dedicada ao filme Crew, de 1983, que é um filme que eu acredito que poucas pessoas já ouviram falar. E que também eu acredito que não tenha muito conteúdo para uma wiki dedicada, mas parece que ele é importante o suficiente para alguém, ao ponto dessa pessoa fazer uma wiki sobre esse filme. Sendo que a maioria delas está hospedada no serviço Fandom, que é bastante controverso por várias razões diferentes, indo do seu design como um todo, à forma como eles colocam anúncios no site, além dele ser bastante suscetível a vandalismo. E com toda essa variedade, é claro que alguns casos inusitados... basta alguém querer, né, vandalizar um post, alguma coisa do tipo que já era. Porque como o bagulho é colaborativo, não deve ter muita burocracia pra você contribuir, né? Só que o contribuir às vezes pode ser detonar o site. Estariam nesse bolo. Eu já até comentei de uma delas no meu vídeo sobre micronações, sendo a Fake Countries Wiki, que é uma wiki dedicada aos usuários criarem países fictícios. Porém, existem wikis que são cada um se diverte do jeito que sabe, né, mano? Extremamente bizarras e curiosas. E eu acho que seria interessante falar delas aqui. Afinal, muitas delas são grandes tocas de coelho que podem levar para uma parte bem estranha da internet. Então agora me acompanhem para conhecer algumas wikis bizarras da internet. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus. Isso daí vai desembocar em crime rapidinho, tenho certeza. É sempre assim. Que isso? É daquele filme, será? O tal do Cru? A primeira delas que eu gostaria de comentar tem um conceito bastante específico, digamos assim. A Scary Logos Wiki, assim como o nome já entrega, é uma wiki dedicada a catalogar logos que podem ser consideradas assustadoras para certas pessoas. Lá é possível ver é logo ou vinheta, tá, gente? Apareceu rapidinho aqui escrito embaixo. Artigos detalhados da história e evolução de um logo específico. Mas isso é meio individual, né? Tipo, que uma pessoa ou outra acha assustador. Bota detalhe nisso. E de início pode parecer algo um pouco estranho ter medo de logos de empresas, mas quando se olha mais perto para essa wiki em específico, é possível notar o porquê as pessoas acham esses logos assustadores. A grande maioria dos logos catalogados nessa wiki são logos de empresas relacionados ao audiovisual, como produtores de filmes e televisão, além de, é claro, também algumas vinhetas de blocos televisivos. E de fato, muitos logos associados a essas coisas que nós vimos na infância trazem uma certa estranheza. Um dos comentados dentro desse meio... Ah, sério que a galera tinha medo disso aqui? Eu achava isso daqui da hora.
é o logo da THX, a qual a logo em si não é nada demais, mas com certeza barulho. o som que vem junto dela já deu um medinho em algumas crianças espalhadas pelo mundo. Um clássico, pô. Esse é da hora. Tem o vídeo do Lemur abrindo o olho enquanto toca esse som. Outro caso de um logo bem bizarro é o da empresa de animação Classic Ah, tá, eu olhei rápido, não sei porque eu li Lucasfilm, não tem nada a ver com Lucasfilm isso aqui. Supo, que é a empresa por trás de alguns desenhos clássicos da Nickelodeon, como os Rugrats e os Thornberrys, por exemplo. Pode parecer um logo bem inofensivo atualmente, mas ele era bem assustador na época. Outro clássico logo assustador é a abertura da Valve, que mostra... É, que tem um maluco, esse daí eu concordo que dá um medinho. Tem um maluco com a válvula na cabeça, pô, o bagulho é mó bizarro. Um careca com a válvula na cabeça. Sendo que existe até uma variação desse logo onde o cara começa a virar o rosto. Tem? Eu não lembrava dele virando o rosto, não. É, esse daí... Meu Resident Evil, né, mano? Aí o cara só abre aqui pra ver as melhores ideias, mano. Mas definitivamente Torneira um de dos ideias. logos mais bizarros e perturbadores catalogados nessa wiki é um logo de uma empresa de televisão russa chamada Vid Digital, que eu vou deixar para vocês verem com seus próprios olhos. Porra! Aparentemente, Graphic design is my passion, né, mano? eles usaram essa logo por mais de 10 anos e eu não preciso Bagulho dizer horrível. que ela é no mínimo desconfortável. Na verdade, isso é uma constante com qualquer logo, principalmente um antigo, que se utiliza de um rosto humano ou algo perto disso. Essa intro, inclusive, é tão bizarra que inspirou algumas creepypastas, incluindo algumas edições que tentam deixar essa peça de mídia ainda mais perturbadora. Esse daí só tá engraçado, esse daí não tá perturbado. As edições do povo, mano. E é claro que nós aqui no Brasil temos a Globo, que ao longo dos anos criou várias vinhetas marcantes para a sua programação. Uma que vem à mente de imediato é, obviamente, o Plantão da Globo. Ah, esse daí dá um cagaço. Porque só vinha tragédia depois dessa porra aí. Vem a associação direta, né, mano? Tocou isso aqui quando o Michael Jackson morreu, pô. Que além de ter uma música bem tensa, também é muito lembrado junto das notícias que faziam o plantão ir ao ar. E uma vinheta que não é necessariamente assustadora, mas ainda de certa forma se encaixa nesse tema, é a clássica vinheta do Super Cine, que é lembrada por muitos de uma forma melancólica, passando uma sensação de solidão, graças principalmente à música que toca nela e o horário em que o programa costumava Era sempre tardão da noite, não era? ir ao ar. É, mano, pô, eu ficava tristão quando começava essa. Já era tipo indicativo, tipo, mano, tá tarde, eu vou ter que dormir, que merda. Tinha, eu acho que do Linha Direta também, dava um cagaço, com certeza. Mas voltando a falar da wiki em si, apesar dela apresentar... Eu não sei se era logo do Linha Direta ou se já era o Linha Direta em si, já dava um cagaço, porque era só bagulho de true crime, tá ligado? Eu era criança na época que passava, então dava um medo. Todas essas peças que definitivamente trazem certo desconforto, a wiki também apresenta alguns logos e vinhetas que, sinceramente, não tem nada demais. Como é o caso da logo da Screen Gems, por exemplo, que, pelo menos na minha opinião, não é nada assustadora. Tranquilo. E também por ser uma comunidade bem nichada e, por incrível que pareça, ter a sua maioria do seu público formada por crianças, é claro que vai ter aquelas bizarrices que só criança consegue fazer, criando versões ainda mais, entre aspas, assustadoras dos logos apresentados nesse vídeo. Mas eu acho que eles pelo menos estão se divertindo, então tudo bem. E pesquisando sobre esse tema, inclusive, eu descobri que fora dessa wiki no YouTube existem diversas compilações de logos assustadores, pegando várias empresas bem desconhecidas espalhadas pelo mundo. E dá pra ficar viajando em alguma dessas compilações. O maluco quando começa a usar o Blender aí. Já que existem várias logos nelas que você se pergunta o que as pessoas responsáveis por eles estavam pensando quando tiveram essa ideia para um logo. Mano, a MTV era maluquinha, né, com essas propagandas, velho. A Adult Swim também era maluquinho. Só tinha coisa esquisita. Toma essa estética. Oi, nobody here. Vamos lá. Aí toma esse Every Room Theme.
No meu vídeo sobre fanfics eu comentei não, esse Tales aí não, mano. sobre as wiki fanons. Essas são wikis um pouco mais livres que focam em conteúdos criados pelos usuários baseados em algumas franquias da cultura pop. Contudo, existem certas fanons com conceitos bastante diferentes. É verdade, mas o catálogo até quando é fanfic, tá ligado? Em 2008, o History Channel lançou uma série chamada Life After People, conhecida no Brasil como O Mundo Sem Ninguém. Ela se trata de um programa de ficção especulativa que apresenta cenários onde o ser humano simplesmente desapareceu do planeta. Assim... Não tinha um jogo de Play 3, eu acho, que o conceito não era uma parada assim? I am the one, I'm alive, sei lá, uma parada assim. Que deu com esse... Nunca mais ouvi ninguém mencionando esse jogo e na época, foi um hype em cima. A série mostra como marcos acho conhecidos Alive, espalhados pelo mundo, assim, como a Torre Eiffel e o Cristo Redentor, começaram a se transformar sem a presença da vida humana ao longo dos anos, apresentando cenários bastante apocalípticos que estranhamente dão um certo medo. Eles até mesmo usam casos isolados que aconteceram no mundo real para especular sobre o que aconteceria se a raça humana realmente desaparecesse do planeta. Aí tudo ia voltar ao do bom e melhor, mano. A natureza ia tomar conta e a Terra ia se regenerar. Presente no episódio chamado A Última Ceia, e se trata do caso do supermercado Maxia. Ele estava localizado em Fort Worth, no Texas, e ele era gerido por um casal oriundo do Laos, e servia como um supermercado para atender a comunidade de baixa renda da cidade. Porém, em julho de 1999, os donos declararam falência. Só que, após isso, eles tomaram uma decisão bastante estranha, já que eles... maluco, conseguiram falir um mercado, mano. Essa porra dá dinheiro pra caralho, velho. Simplesmente fecharam a loja com todos os produtos ainda nas prateleiras e voltaram até o seu país de origem. Oxi. O supermercado só foi aberto novamente 3 meses depois pelas autoridades locais, sendo que o claro, devia estar cheio de bicho, cheio de coisa. ambiente apresentava risco biológico devido à quantidade de comida estragada presente nele. Ou seja, você poderia pegar uma doença só de estar presente naquele ambiente. Esse caso foi apresentado no programa para mostrar o que aconteceria com a comida caso a humanidade desaparecesse. E é claro que esse programa gerou uma wiki própria, onde é possível ver cada caso e cenário proposto pela série, tendo seu artigo próprio com muitos detalhes. Mas também, dada a popularidade do programa, a galera gostou mesmo. Também existe uma versão fanon da wiki, que dá a oportunidade para os usuários criarem seus próprios cenários onde a humanidade desapareceu, focando em alguma construção em específico ou em até construções que nunca existiram, como é o caso da Torre de Babel de Tóquio, por exemplo. Geralmente mostrando o processo detalhado de como aquela construção se deteriorou ao longo dos anos, e também o que causou o extermínio da população ou o que fez com que aquela área se tornasse inabitável. E pelo menos para mim isso é algo bastante mórbido de se pensar, mas ainda estranhamente interessante. Mas isso ainda é bastante comum quando comparadas às outras wikis espalhadas pela internet. Afinal, nós temos uma wiki fanon da Super Nani, exatamente da Super Nani. Acho que muita gente conhece a Super Nani graças à sua versão brasileira transmitida pelo SBT, principalmente por causa dos memes que surgiram dessa versão. Porém, esse seriado... Que é isso? É mulher gostosa e pelada. É baseado na versão britânica, a qual foi ao ar pela primeira vez em 2004. E inspirado nela, em 2011, se criou a Super Nani Fanon, que, diga-se de passagem, tem mais de 20 mil páginas. Exatamente, 20 mil páginas de pessoas criando fanfics de Super Nani. E quando se... pelo menos a galera tá usando a criatividade, né? Mas, cara, que específico, cara. Olha mais a fundo, as coisas ficam ainda mais bizarras. Já que eles criam roteiros de episódios que nunca aconteceram, que estão distribuídos em 42 temporadas. Inclusive, a última temporada disponível foi ao ar em 2050, daqui a 30 anos. E é possível encontrar a lista com todas as famílias Japão, que a Iowa, Califórnia, Nova York, Super Nani visitou nessas temporadas criadas pelos fãs. E o que também chama a atenção nesse site é a lista de regras deles, as quais são apresentadas de uma forma bem incisiva, o que mostra que com certeza aconteceu alguma coisa no passado dessa wiki para existir tantas regras assim. Nossa senhora, mano. É, aquela parada, né? Você tem placa, tem história. Você não pode dizer que você foi hackeado quando você não foi. Você não pode zoar sobre outras páginas demais. Meu Deus do céu. Você não pode apenas matar personagens feitos por outros. A quantidade de maluco que deve ter chego só pra, tipo, zaralhar a log dos outros é sacanagem. E do nada a Super Nani cai da escada e morre. É foda.
Agora que já passamos por essas wikis estranhas, eu gostaria de falar de mais algumas que não necessariamente possuem muito o que falar sobre, mas ainda assim é bem bizarro o fato delas existirem em primeiro lugar. Por exemplo, existe a God Mode Wiki, que se trata de uma wiki paródia sobre personagens super poderosos da ficção, sendo que nessa wiki existe uma espécie de competição para ver quem irá criar o personagem mais roubado possível. Por exemplo, nós temos um personagem chamado True Narrator, ou o verdadeiro narrador, que seria um deus capaz de manipular realidades, escolhendo que caminhos os personagens em uma trama irão seguir. Basicamente o autor da história, né? Mas Sim. também, como a God Mode Wiki é um lugar sem muitos critérios, muita Bidoof, mano. bizarrice sai de lá. Existem muitos personagens que foram transformados em entidades cósmicas através dos memes, como é o caso do Salsicha. Tinha o Chuck Norris, né, mano? Cara, quando a gente, há muito tempo atrás na internet, o meme mais engraçado que tinha, é o Chuck Norris, é o cara mais fodão e tal. Ele não lê livro, ele encara o livro até adquirir todo o conhecimento, não sei o quê. O Titanic não afundou pelo iceberg, foi o Chuck Norris que voltou no tempo e deu um roundhouse kick no navio, só essas paradas. Aí depois a gente teve Salsicha, né? Salsicha, por exemplo, que aquele meme do Muito instinto tempo depois. superior aqui é elevado à 10ª potência. E também temos, é claro, o poderosíssimo Bully Maguire e suas diversas encarnações que o deixam cada vez mais poderoso. Thanos. Ou até mesmo simplesmente o Adam Sandler. Isso Do canal Adam Sandler? mesmo, só o Adam Sandler mesmo. E muitos personagens dentro dessa wiki possuem Megalovania e Rape. descrições absurdamente grandes, que me faz pensar que existem muitas pessoas por aí na internet com muito tempo livre, porque Tem. colocar tanto esforço assim em uma piada não é algo que todo mundo está disposto a fazer. Ainda mais antigamente tinha muito isso aí. Mas de qualquer forma, ainda Esse tipo assim, de zoeira. alguns artigos valem a pena dar uma lida. Outro caso bastante diferente se trata da Fobias Wiki, que eu também já mencionei aqui no canal, que assim como o nome entrega, é uma wiki onde é possível catalogar fobias. Contudo, apesar de E existir o pior de tudo é que, mano, tem todo tipo de fobia que vocês imaginarem, mano. Tem gente que tem medo de cada coisa mega específica. Na verdade, fobia não é necessariamente medo, né? Mas desconforto, enfim, essas paradas. catalogadas lá, a grande maioria das fobias presentes são apenas puro shitpost, com fobias absurdas que é difícil imaginar uma pessoa com esse tipo de medo, sendo que não existe nenhum critério dentro dessa wiki. Pelo menos de início parece The Fear of Shit Mobile Games. O cara tem medo de jogos ruins de celular. que você pode escrever literalmente o que você quiser nela. Mas por incrível que pareça, é possível Toblerone. que seu artigo seja deletado. Talvez se você for Comunista. aleatório demais. Mas ao que tudo indica, pelo menos a forma como você escreve o seu artigo é totalmente livre. Além de, é claro, poder dar o nome mais impronunciável possível para a fobia que você acabou de inventar. Outra Doideira, wiki mano. paródia Porra, é se muito trata bobo. da SpongeBob. Ela é uma wiki que se utiliza do universo do desenho do Bob Esponja, porém mudando o nome de todos os personagens, lugares e conceitos gerais do desenho original, criando meio que uma versão... Esse Patrick Kerouac aqui, mano. Que porra é essa? Que porra é? Qual é? Não. Bagulho feião. com uma pitadinha de shitpost e surrealismo. Mas agora, para finalizar, eu gostaria de falar de uma Se você tivesse lido o que eu li ali... wiki bem polêmica. Coisa Afinal, horrível. ela é bem conhecida na internet pela sua proposta um tanto quanto específica que levanta algumas perguntas. A Anime Bad Scenes Wiki é exatamente o que o nome propõe. Ela é uma wiki que cataloga cenas de banho em animes e mangás. Pois é, chegamos ao fundo do poço. Mas apesar dessa Tinha que ser a galera dos animes, né, mano? proposta meio sugestiva, existe um disclaimer bem grande na página inicial, dizendo de forma bem explícita que a Wiki não é um site adulto, mas sim um projeto de cunho educativo. Pois é, é bem difícil comprar a ideia que eles tentam passar. E o site é bastante completo, tendo os episódios onde essas tais cenas aparecem e sua data de lançamento. O site possui mais de 4.000 artigos escritos, e eu acho que não seria muito interessante mostrar muita coisa dele aqui, por motivos bem óbvios, né? Mas o mais bizarro de tudo é que, pasmem, essa wiki é gerida por apenas uma pessoa, sendo um usuário conhecido como Watermaiden15. Meu Deus, esse cara deve assistir anime o dia inteiro, todos os dias. E parando pra pensar agora, esse nome combina muito bem com a proposta do site. Eu não tenho a informação se ele sempre foi o único capaz de editar página nessa wiki, mas parece que ele também é o fundador dela, então é bem capaz que pelo menos a maioria do conteúdo presente na wiki seja obra dele. E vocês podem dizer o que quiser, mas que hiperfoco específico da porra, mano. definitivamente ele é um cara bem esforçado, mas enfim. Realmente.
Cada um tem o seu hobby, né, mano? Então eu acho que é isso. Essas foram algumas wikis estranhas espalhadas pela internet. E é óbvio que existem muitas outras que eu não mencionei aqui. Eu até mesmo algum tempo atrás fiz um iceberg sobre esse exato tema que cobre mais alguns casos. Mas caso você conheça alguma outra wiki que também poderia estar nesse vídeo, não esqueça de comentar aí embaixo. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Brabo, brabo. É isso, rapaziada. Não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar pra ver o vídeo original, dar uma moral, né, pro semideus que ele merece. E é isso, gente. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.